Fala pessoal, beleza? Luiz Carlos Faria. Vou falar hoje de Docker no Windows. O que dá para fazer com Docker no Windows, o que não dá, o que é o WSL, como é que ele entra nesse circuito e o que ele proporciona para a gente na hora de desenvolver. Então a ideia é bater um papo e tornar isso mais claro e menos tumultuado na cabeça das pessoas, beleza? Vamos pro vídeo. Então, Docker chega em 2013 trazendo uma revolução na era dos containers. Então a gente já tinha ali, antes disso, o trabalho do Google sendo feito em perto de 2006, 2008. E em 2013, Docker consolida os containers em algo que a gente consegue usar efetivamente de forma fluida. Tem uma CLI super legal, super simples de entender. Tem um monte de conceito ali ao redor que são as imagens e o Docker Hub. E ela empacota isso tudo em um produto muito atraente, muito fácil de usar, muito atraente para quem desenvolve, muito atraente para quem é de infra e vira um negócio pronto para entrar em produção. Docker chega no Windows meados de 2015, em julho de 2015 com Docker Toolbox. Docker Toolbox é a primeira implementação que traz Docker para o ambiente Windows. Naquela época ainda a gente está falando de rodar containers Linux dentro de uma VM Linux no Windows. Eu estou no Windows, eu uso uma VM externa usando o VirtualBox nessa época para rodar meus containers e eu consigo operar isso de dentro do meu Windows. Mas como é que isso é possível? Tá? Na arquitetura do Docker você tem o Docker, que é uma CLI, e o Dockerd, que é o daemon, que roda externo, longe do Docker. Então quando você faz um setup, por exemplo, no Ubuntu ou no CentOS, direto no Linux com Docker, você tem os dois processos rodando na mesma máquina. Quando você está falando de um setup no Windows, você tem o Docker rodando no Windows e o Dockerd rodando em algum Linux, em algum lugar da tua infra, remoto ou inclusive na tua máquina virtual. Essa é a sacada, você faz com que qualquer client, qualquer CLI se conecte a qualquer outro daemon na tua rede ou na internet. Uma vez que a gente saiba isso, fica mais fácil entender como é que isso é possível trabalhar dentro de VMs no Windows. Então você tem ali com o Docker Toolbox uma integraçãozinha usando o VirtualBox, mas ainda está longe do ideal. Era uma integração que funcionava mal, era instável, então algumas coisas do gênero não funcionavam legal. Tanto que um ano depois, a gente está falando agora de julho de 2016, nasce o Docker for Windows, que é uma outra implementação sobre outra perspectiva. Então, antigamente a gente estava falando de uma VM VirtualBox, agora a gente está falando de uma VM Hyper-V. E isso só é possível depois do build 15.063 do Windows. A partir dele, permite que você trabalhe com Docker for Windows. E qual é a diferença de um para outro? Já a integração do Docker for Windows é extremamente robusta. Outro ponto importante, recentemente Docker for Windows foi rebatizado de Docker Desktop. Bom, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quem está preso ao Docker Toolbox, isso quer dizer quem está com Windows 7, quem está com Windows 8, quem está com Windows 10 abaixo do build 15.063, está lascado. Sofre com muitos problemas e talvez justifique você usar uma máquina virtual sem integração com o Docker no desktop. Por outro ponto de vista, a intenção também é detalhar um pouquinho melhor como é que isso funciona e o que dá para você fazer com Docker, porque tem muita gente que ainda acha que vai rodar IS no Linux, tem muita gente que acha que vai rodar SQL Server 2012 no Linux, e isso não vai acontecer. Lamento ser o portador dessa notícia, mas isso não é viável, tá? E vou explicar por quê. Uma das segmentações fortes sobre os containers é OS Type e arquitetura. Essa segmentação você encontra nas imagens. Então você tem imagem específica para Windows, tem imagem específica para Linux, tem imagem específica para ARM, que é o Raspberry, ou até servidores ARM que a gente já encontra no mercado. Então cada um desses sistemas operacionais e arquiteturas possuem imagens próprias. Isso quer dizer que uma imagem Windows nunca vai rodar no Linux, uma imagem Linux nunca vai rodar no Windows, e uma imagem ARM nunca vai rodar no Linux nem no Windows. O que acontece? O que a gente tem hoje? A gente tem um monte de produto que existe build dele para Windows e build dele para Linux. E aí o que você faz? Você cria duas imagens, uma imagem Linux e uma imagem Windows, e você disponibiliza no Hub isso. E hoje você tem uma meta package, uma meta imagem, que você consegue dizer que essas duas imagens, tanto Windows quanto Linux, têm um nome lógico idêntico para que você use só um nome de Docker Pool e rode em qualquer ambiente. Essa restrição de OS Type
e arquitetura faz com que você tenha Linux x8664, Linux ARM 7, Linux ARM V8, Windows x8664, ARM V5, IBM Power 8, IBM Z Systems x86 e 686. Você precisa entender qual é o OS-type e fazer, quando você está produzindo uma imagem, produzir essa imagem específica para aquele OS-type, OS-type barra arquitetura. E isso é importante para você entender como é que as imagens são distribuídas no Hub. Então, se a gente olhar, por exemplo, vamos olhar uma imagem aqui de exemplo. Então, deixa eu mostrar a imagem do Mongo aqui. O que a gente tem? A gente está aqui no Docker Hub. Então, eu estou na imagem do MongoDB. Então, vamos pegar uns elementos aqui para mostrar isso, tornar claro isso aqui. Aqui, ele já dá uma visão do que a gente tem disponível. Então, eu tenho para Linux, para Windows, para IBM Z, ARM64, x8664. E aqui são outras tags. Então, essa imagem aqui, essa tag dessa imagem Mongo é uma tag de uma imagem Linux. Essa aqui, baseada no Windows Server Core, é uma imagem para Windows. Então, por exemplo, essa imagem que a gente está vendo do Channel, ela se baseia no Ubuntu Channel, diferente da imagem para Windows, que se baseia no Server Core no LTSC 2016. Então tem que estar claro como as coisas funcionam para poder entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Isso quer dizer que não vai ser possível rodar IS no Linux, não vai ser possível rodar algumas aplicações em outro SO. Então, o que dá para fazer e o que não dá? Sendo o objetivo, .NET Framework. Então, para desenvolvedores de .NET Framework não é possível rodar no Linux, sobre hipótese alguma. O que é possível fazer? Rodar .NET Framework com Windows Containers e rodar .NET Core tanto com Windows quanto com Linux Containers. Fica a seu critério. SQL Server até o 2012 você roda só no Windows. A partir de 2016 você roda no Linux ou no Windows, é uma escolha sua. IS você não roda no Linux, só roda no Windows. Um dos motivos de você usar mais o Kestrel agora, Kestrel compondo os stacks com o Kestrel Nginx, já que o Nginx roda nos dois, então faz mais sentido você rodar outros web servers no meio do caminho para você compor uma arquitetura mais completa, já que você provavelmente vai ter esse web server do outro lado no Linux também. Então, se você tem uma aplicação ASP.NET Core, o único meio de fazer ela rodar no Linux seria tentando usar o Mono. Fora isso, você não vai conseguir rodar as webforms no Docker, em containers Linux. Então vamos recapitular. Nos dois setups de 2015 e 2016, a gente tem o Docker trabalhando com máquinas virtuais, usando VirtualBox no primeiro momento e agora o Hyper-V para hospedar as máquinas virtuais que efetivamente têm kernels do Linux. Isso tudo porque o Docker trabalha com features do kernel do Linux. Então, quando a gente fala de Linux Containers, a gente está falando de um modelo de abstração que trabalha exclusivamente sobre o kernel do Linux. Como o Windows não consegue ter um kernel do Linux ou não implementa um kernel do Linux, você precisa de uma máquina virtual para poder fazer isso no Windows. Diferente de um setup totalmente Linux, onde você faz tudo no próprio SO. Então você tem o kernel ali fazendo tudo o que você precisa fazer para ter seu isolamento de processo. Isso precisa ficar transparente na cabeça para você entender como é que as coisas funcionam e por que as máquinas virtuais entram nesse processo. Então, o que eu quero dizer é, para o Docker fazer o trabalho dele, não é necessário a máquina virtual. O que o Windows que exige é a máquina virtual para poder ter um kernel Linux. Outro ponto é a diferença do que o kernel consegue fazer de abstração de processo, isolamento de ambiente para um processo, é o mesmo recurso que a gente conseguiria com a máquina virtual. Então, o objetivo da máquina virtual comum seria o isolar processo, ter um file system próprio, ter rede própria, montar drivers, eu tenho ali driver de rede, eu tenho um monte de hardware virtual. E o kernel do Linux consegue me dar um isolamento de forma que eu tenho um processo, tenha um IP próprio, o processo tenha file system próprio, o processo tenha um isolamento de processo próprio. Então ele parece estar na máquina virtual, mas aquilo não, nem de longe é parecido em recurso, em consumo de recurso, como uma máquina virtual. A subida de um container é uma coisa de milissegundos. Então a diferença é muito absurda entre uma máquina virtual e um container. E não dá para ter um comparativo. A única coisa que a gente pode comparar é tão isolados quanto, ou quase tão isolados quanto.
É isso que a gente deve levar dessa comparação. No Windows que você precisa dessa máquina virtual para te ajudar. Outro ponto, chegou o WSL. O que vem esse WSL? Eu preciso comparar o WSL1 com o WSL2 para explicar como é que as coisas funcionam. Então, o WSL é uma implementação da Microsoft chamada Windows Subsystem for Linux. O papel do WSL na versão 1 era fazer a transposição de syscalls. Então, na medida que o processo depende de uma syscall, ele faz uma chamada, essa chamada é interpretada e usando o kernel do Windows, a tarefa era executada. O problema de implementar o kernel do Linux é que a defasagem ou a distância entre o que a Microsoft lançava de release e o kernel oficial, um delta era muito grande, e a gente está falando de um kernel Linux que evolui todo dia, que recebe pull request todo dia, que recebe manutenção todo dia. Então a distância entre o pessoal do kernel lançar uma release e a Microsoft implementar essa release era muito grande, e o gap naquele momento de alcançar uma versão próxima do kernel era muito distante. Então a gente tinha um problema muito grave de não conseguir trazer uma versão que fosse competitiva ao ponto de você rodar uma aplicação com Docker ou com algo do gênero. Na primeira vez que a gente vê a Microsoft falando de Docker e WSL no mesmo assunto, é um cenário onde a gente, no Microsoft Build 2017, onde a gente vê a Microsoft contando que não dá para rodar Docker, e a gente está meses ou anos longe de uma implementação desse gênero. Ao mesmo passo, no ano seguinte, ela lança, teremos o WSL2, e trabalha completamente diferente. Então, o WSL2, o que ele traz de diferente? Número 1, eu não faço mais transposição ou proxy de syscalls. Como a Microsoft tem ao seu dispor a equipe que constrói o Hyper-V, porque é dela o produto, ela consegue mudar um pouquinho o Hyper-V, criar um tipo de container ligeiramente diferente, e essa diferença permite você ter uma integração melhor, já que esse container, o único papel dele é entregar um kernel para o Windows. Então, à medida que eu tenho um Windows trabalhando, eu tenho um kernel do lado, e eu consigo, um kernel Linux, e eu consigo não mais fazer transposição de syscalls. Eu consigo dessa vez mandar essas tarefas direto para essa máquina virtual. E ali eu tenho um tipo de máquina virtual que também consome menos. Não é tão pouco quanto um container em si, mas é um tipo de máquina virtual que está no meio termo entre um container e uma máquina padrão que a gente conhece. E isso só vai chegar ainda para a gente. Hoje só está disponível no Windows Insider. Nesse momento eu ainda não consigo rodar Docker, né, no WSL2. No WSL1 era impossível mesmo, a gente sabia que era. No WSL2, agora é possível rodar. Alguns setups já rodam, minha máquina ainda é um setup evolutivo, então eu venho fazendo update cíclico e até agora eu não consigo. Eu ainda estou com alguns bugs e issues abertas para tornar isso viável. Mas eu já consigo instalar o Docker, já consigo fazer um Docker Search, um Docker PS, então o Daemon consegue operar. Basicamente, mas ele consegue operar. Falta ainda eu conseguir fazer pool de imagens, e essa parte de network ainda está meio nebulosa sobre quando que eles vão resolver isso. Mas de qualquer forma a gente já tem uma evolução muito grande, a gente já consegue ver em alguns outros players pessoas rodando Docker no WSL2, e isso é muito legal, isso é muito empolgante para a gente. Bom, espero que tenha ficado claro o que dá para fazer. Se você tiver mais alguma dúvida sobre Docker no Windows, não deixa de botar aqui nos comentários. Então comenta aqui, não deixa de clicar no joinha, se inscreve no canal, e a gente tem novidade de Docker agora o tempo todo. Valeu! I feel like a lion. I'm so strong.